Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Podem ocupar os seus devidos lugares, porque hoje iremos dar início a uma noite especial, pelo qual iremos conhecer 11 das mais importantes obras do nosso professor Manuel Barbosa Filho, obras essas que já se tornou parte curricular no nosso cenário nacional e também internacional. Eu quero convidar o anfitrião da noite, o professor Manuel Barbosa Filho, para se fazer presente. Convido também para compor os nossos assentos o senhor José Euler, para se fazer presente. E convido Emanuel Luna também para se fazer presente no palco. Senhoras e senhores, hoje iremos conhecer 11 das mais principais obras do nosso professor. Entre elas estão Introdução à Pesquisa, editado em português, Introdução à Investigação, editado em Cuba, A Globalização da Miséria na América Latina, na sua terceira edição, Projeto de Pesquisa, Teoria e Prática, Impacto da Extensão Rural, tese de mestrado, na sua segunda edição, A Dialética na Investigação Científica, Evolução da Realidade, uma análise dialética, Censo do Servidor Público do Estado da Paraíba, na sua terceira edição, Prosas e Versos, os Cânticos que Vivido Cantei, Jubileus do Semear e Colher, engenheiro agrônomo em 1965, e João Barbosa Neto, suas lutas nas revoluções de 1930 e 1935. Essas são as obras que hoje à noite iremos conhecê-las. Nesse exato momento, eu quero convidar o senhor José Euler para narrar o currículo do nosso professor Manuel Barbosa Filho, o seu currículo, todas as suas obras literárias. Foi engenheiro agrônomo pela UFPB, mestre em extensão rural pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, professor titular aposentado do UFPB, orientador de teses de mestrados e presidente de bancas examinadoras ao grau de mestrado da UFPB. É membro efetivo fundador da Sociedade Cubana de Investigações Filosóficas, SC1F. Reconhecimento internacional em filosofia pela contribuição ao desenvolvimento da atividade científica. Membro efetivo, fundador do Instituto Histórico e Geográfico, IHRGB, da cidade de Bahia, Paraíba, ocupando a cadeira número 8. Menção de reconhecimento do Centro do Patrimônio da Unesco pela defesa do acervo cultural da humanidade. Prefaciou 8 livros de escritores brasileiros e uma obra da escritora cubana Thalia Fumi Ribeiro. Honra ao mérito da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Honra ao mérito da União Brasileira dos Escritores, UBE. Convido também para se fazer presente aos nossos assentos principais o senhor Luiz Lucena Barbosa, irmão do professor, para se fazer presente. Passo a palavra ao nosso anfitrião da noite para dar as boas-vindas e o boa noite a todos os presentes, o professor Manuel Barbosa Filho. Estou aqui muito feliz, esse conjunto de pessoas que vão profundamente e, mais ainda, meus parentes, meus amigos, meus camaradas do socialismo. Boa noite, muito obrigado.
Senhoras e senhores, a partir de agora iremos conhecer literalmente algumas obras do nosso professor. Eu quero e gostaria de convidar nossa amiga Mel para estar lendo o prefácio e a poesia, A Patroa e a Doméstica. Boa noite a todos. Como o livro hoje que nós estamos lançando, que já foi lançado em Belém, quem teve a oportunidade de estar, viu como é incrível a biografia de João Barbosa Neto, foi torturado e na ditadura, na Revolução de 30, na Revolução de 35. Então, como o professor sempre disse que ele foi um grande inspirador, do que ele é hoje, convidou seu filho, Maurício, o filho mais novo de João Barbosa Neto, que com muita alegria tomou a difícil decisão de fazer o prefácio do livro. Então, hoje ele não pôde estar aqui presente e eu fiquei responsável de prefaciá-lo. Com certeza não irei prefaciar como ele o fez tão bem lá em Belém, no dia 17 de novembro. Mas tentarei, ao máximo, passar um pouco do que esse livro contém e representa. E ele diz assim: hesitei muito antes de tomar a decisão de escrever este prefácio. Como diz o jornalista e escritor Luiz Fernando Veríssimo, a história de um homem é a história do seu tempo. Acredito que o tempo de quem luta e trabalha pela igualdade, oportunidade e dignidade humana é o tempo todo. Meu pai, como muitas pessoas em todo o mundo que viveram a juventude e parte da maturidade na primeira metade do século XX, teve profundo envolvimento com o socialismo. Participou de grupos de estudos que se dispôs a ler O Capital de Marx. E essa busca de conhecimento era considerada na época uma atividade subversiva. O ano era 1935. Meu pai, João Barbosa Neto, em novembro daquele ano, participa da insurreição comandada pela ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era um movimento para combater o nazifascismo e fazer a Revolução Socialista com o objetivo de humanizar uma sociedade cruel e desigual. Ao longo da vida e os anos que convivi com meu pai, pude observá-lo com um sentimento de admiração e profundo respeito. Em 1935, após a dissolução da Aliança Nacional Libertadora, movimento que irrompera em um contexto de insatisfação social e tivera como protagonistas os tenentes de esquerda e o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, o militar paraibano de apenas 28 anos, João Barbosa Neto, foi preso no Rio de Janeiro. Meu pai permaneceu preso até meados de 1945. Muitos anos depois, já como funcionário público do antigo DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, em Brasília, João Barbosa Neto interpretaria a experiência do Levante como parte de um movimento que refletiu o desejo de promover a justiça social para levantar o nível de vidas dos excluídos, dos oprimidos. É preciso ressaltar que os participantes de tais lutas se caracterizaram por um sentimento especial de solidariedade humana, que deu sustentação à luta socialista no decorrer de todo o século XX. Porque não se batiam tendo em vista a própria realização, não se empenhavam na solução de seu destino pessoal, mas na busca de soluções coletivas, para que todos pudessem realizar-se um dia numa sociedade transformadora. Não tenho a menor dúvida ao afirmar: minha mãe, Dulce Guerreira, Nerina Soares Barbosa, minha afetuosa irmã Yara Régia e eu, Maurício,
Aprendemos a olhar o mundo com os olhos de nosso Pai. Aprendemos a nos conhecer e entender que os valores internos são decisivos no julgamento do nosso desenvolvimento como seres humanos. Honestidade, sinceridade, simplicidade, humildade, generosidade pura, disposição para se colocar no lugar do outro, enfim, enxergar o outro. São exemplos que nos ajudaram a despertar para o mundo lá fora e para a obrigação de que todos temos de defender o que é correto. Por meio de suas escolhas, João nos fez ver que não tínhamos que aceitar o mundo de tal como ele é, que tínhamos que nos indagarmos contra um mundo indigno e assim podíamos fazer a nossa parte em busca do mundo como deve ser. Devo dizer que muito me honra escrever o prefácio desse livro, do professor e poeta Manuel Barbosa Filho, em que presta uma sincera homenagem ao seu irmão João Barbosa Neto, um prisioneiro da ditadura Vargas, que se tornou um homem livre, uma figura de liberdade que continuou trabalhando até o fim de sua vida pela igualdade, oportunidade para todos e dignidade humana. Do professor poeta Dr. Manuel Barbosa Filho, não se poderia esperar menos. Esta é uma homenagem transparente e permeada de afeto. Viver tem seu preço. Todos nós o pagamos. Uns mais, outros menos. Raro é assimilar os golpes e permanecer livre de ressentimentos e mágoas. Aqui não há nenhuma coisa nem outra. Afinal, cada homem, cada mulher faz seu próprio destino. Maurício Soares Barbosa. E defendendo tanto essa luta que João Barbosa Neto lutou em 30 e 35, o professor e poeta, de tanto adotar também o exemplo de seu irmão, teve a graça, ele tem o dom de usar palavras e fazê-las ter vida e sintonia. E numa delas ele escreve A Patroa Doméstica, que com certeza foi uma das lutas daquele tempo. E hoje, eu vou recitá-las para vocês, porque também foi uma luta de João Barbosa Neto, e hoje é uma luta do professor Manuel Barbosa Filho e de tantos outros que se dispõem a lutar pelos mais necessitados, pelos aqueles que não têm voz e que não são ouvidos. A patroa e a doméstica. Frutos contradições do capitalismo expropriador. Doméstica, amante do trabalho, patroa do capital. Ambas, filhas da política liberal, cicuta do amor. Servidões da pobreza e riqueza do regime imperial. Desiguais, uma trabalhando, a outra zonando. A patroa preguiçando, o diariamente vive a vadiar. Fora do lar, a diarista todo santo dia labutando. A patroa flanando, ociosa, vegetando sem labutar. A empregada cozinha, passa, lustra, varre, lava. Numa palavra, o sol derrama pela sua patroa, que se enfeitando numa boa não produz nada, cansada da ociosidade, ainda se gabando à toa. Evangélica, a madame suga sua empregada, a doméstica dá um duro danado no cambão. De posse do vassourão, varre seu sonho calado, a patroa enfezada a reclamar de tudo sem razão. Mesmo assim, a doméstica canta sua doce ilusão. A patroa, vivendo na solidão, sempre chora à toa. A doméstica, também querendo fazer gozação, deseja então ser ricaça para enfrentar a patroa. O choro e o canto na casa se entrelaçam. Exemplo de fiasco sem uma aptidão. A doméstica na contramão cai no cansaço, naquela casa de ricaço, mas sem direção. A patroa rezadeira, uma leseira na imaginação. Só fala em perdão para a outra não desconfiar. Sem assumir seu lugar,
vive sem a luz da razão, nas cordas do seu coração, inexistente o verbo amar. A doméstica enfesada faz que não vê a hipocrisia. Olha o quadro da Virgem Maria na parede do lar. Fica a imaginar a Santa Virgem sem a pura alegria. Vê a patroa fantasia, a mulher doméstica explorar. Assim nasce aquela brutal e torpe alienação. Uma sem coração, vítima do egoísmo do ter. A outra, vítima do não ser, na dura servidão. Ambas doentes da razão, a mandar e obedecer. Nessa trajetória, apaga-se a luz do porvir. Ambas míopes, sem sentir, param caladas. Não veem quase nada do viver dali. Dentro daqui, as duas sentem apenas o nada. Mas de repente, vê-se um clarão na estrada. O mestre da escola propaga o sentido da educação. Acende-lhes a luz da razão, quando assim a fala. Estudem de eles a palavra conscientização. É quando mostra a contramão do comodismo. Esclarece as injustiças do capitalismo senil. Usuário da vil mais-valia do sólido egoísmo. Agora, salvas do perigo, ambas do socialismo. Manuel Barbosa Filho. Dando continuidade às leituras das obras do nosso professor, quero convidar a senhora Dona Zélia para estar lendo mais um prefácio de uma obra. No regime capitalista, o pobre é quem padece. As contradições crescem entre patrão e operário. Na luta dos contrários, um lucra e o outro empobrece. O operário ainda sofre do xereta-chefe reacionário. O patrão voraz sanguessuga do operário sacrificado é o regime do explorador, explorado em confrontação. Nele cresce o lucro do chefão e a miséria do empregado. Subnutrido e calado, o operário, o chefe obeso, falastrão. Ambos estressados na solidão desse regime imperial. O patrão, senhor do capital, o operário do trabalho. O burguês usurário, um expropriador da saúde social. Nesse